vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser um bate-papo sobre o que me mantém constante na criação e na escrita. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sami Bersi e esse é o Raciocínio e Cria. Eu crio conteúdo há praticamente, para mim, né? Há praticamente 3 anos como profissional. É claro que eu escrevo desde muito tempo atrás. Eu comecei a escrever na época do Blogspot. Não sei se vocês lembram, se tem pessoas dessa época aqui. Se você lembra, me deixa saber nos comentários que eu tô falando com pessoas millennials, assim como eu, que também lembram de Fotolog e dos fóruns maravilhosos das comunidades do Orkut. E me conta pra eu não me sentir tão sozinha, nem tão coroa assim. Mas então, eu tinha um blogspot e eu escrevia muito nele quando eu era adolescente, então. Daí, claro que eu sempre enxerguei a escrita como forma de expressão, como processo de conhecimento. E eu escrevia muitos contos nessa época. Eu lembro que, como a gente é adolescente, não precisa ter tantas obrigações no dia a dia, né? Então eu lembro que eu cheguei a escrever 73 textos, fazer 73 publicações num mês no meu blogspot. Hoje em dia nem não consigo nem imaginar que eu teria capacidade de ter tanto tempo investido em fazer isso. Imagina 73 newsletters no mês. As pessoas simplesmente iam parar de me acompanhar por saturação de saber. Mas então eu crio conteúdo organicamente há muito tempo. É, Depois disso, antes de começar a trabalhar com isso, eu fui voluntária na empresa que eu trabalhava, então eu fazia parte do jornal, que era a criação de conteúdo. Eu fui voluntária de mídias na igreja lá em 2017, acho que eu fiquei 1 ano e meio, sendo a única pessoa responsável pelas mídias da igreja, cobrindo todos os cultos na época, pensa. E aí chegou a pandemia e eu comecei a trabalhar profissionalmente com a criação de conteúdo para empresas, para profissionais. E desde 2022 eu decidi criar conteúdo para mim, falando sobre criatividade, marketing. E foi o comecinho da Sami que vocês acompanham hoje, ou que se você está conhecendo, que você está conhecendo hoje. Se você quiser ver um pouco do trabalho que eu já fiz, pode assistir os outros vídeos do canal ou me seguir no Instagram, que o link sempre fica aqui embaixo. E todos vocês são muito bem-vindos para ver um pouquinho mais do meu dia a dia por lá. Então, são muitos anos, né? Newsletter, acho que faz 1 ano e meio que eu tenho a constância de publicação de newsletter. Então, são muitos anos dedicados à criação de conteúdo para mim. E muita gente me pergunta, porque muita gente está entendendo que é importante ter criação de conteúdo para o próprio negócio, para a própria marca, e às vezes até para uma autoexpressão, enfim, artística mesmo, autoral. E me perguntam como é que eu me mantenho constante nisso. Então eu resolvi contar para vocês algumas ideias que mudaram na minha cabeça ao longo desse tempo e que me ajudam a permanecer constante de forma leve, né? Não é uma sobrecarga, não me faz mal, não me deixa ansiosa. É como tem que ser, entendeu? Então vamos lá. Primeira coisa que mudou a minha cabeça foi entender que criar não é uma atividade, não é algo que eu vou fazer somente no momento que eu vou sentar para escrever alguma coisa. Vou pegar um exemplo que eu gosto de usar. Pensa num fisiculturista. Ele não pode deixar para só ser um fisiculturista na hora que ele vai ir para a competição. Ele precisa ser um fisiculturista durante a vida dele. O tempo todo precisa ser um estilo de vida. Então é a mesma coisa com quem cria, com quem escreve, com quem passa pelo processo criativo. Criar não é uma atividade na sua agenda. Criar deve ser um estilo de vida. Isso significa que você não vai ter descanso? Óbvio que não, você precisa ter descanso. Mas é aquilo, né? A constância não é você seguir em progressão ou você seguir num ritmo frenético. Na verdade, a constância numa atividade, a constância num lifestyle, tem altos e baixos e o descanso e a ação fazem parte disso. Então, eu vou ser um pouco mais pragmática agora. O que eu preciso fazer, como eu preciso viver para ser uma pessoa que vive a criação como estilo de vida? Você precisa ativar a sua curiosidade no mundo, né? Ter curiosidade sobre as pessoas, o comportamento delas, sobre a natureza, sobre o que quer que chame a sua atenção. Você tem que olhar um pouco mais. E isso é intrínseco a uma pessoa que quer criar.
A curiosidade precisa ser intrínseca. Você precisa gostar disso, senão você não vai conseguir desenvolver, né? E como é que eu faço isso de forma prática no meu dia a dia? Eu entendo que o estudo é parte da minha vida, porque para eu ter o que compartilhar, eu preciso ter estudado, eu preciso ter pensado, eu preciso ter cultivado um pensamento. Senão eu só vou ouvir uma informação aqui, reproduzir ali, e ao invés de ser um criador, ao invés de ser uma escritora, eu vou ser só um papagaio do discurso de alguém, né? Então é fundamental na vida de um criador que ele tenha tempo para estudar. O que é estudar para mim? É ler e escrever. E quando eu falo ler, eu falo meditar na leitura, né? Observar e refletir. E não é só ler o livro, é ler o ambiente, que eu falei da curiosidade, de observar as coisas. Então é ler todas as informações que te rodeiam e, claro, também os livros. E matutar isso, e meditar nisso, e refletir nisso. Essa é a única forma de você desenvolver inteligência e desenvolver um ponto de vista único sobre as coisas, que é o que vai ressaltar o seu diferencial, né? E a segunda coisa que o que é estudar para mim é escrever. Então, estudar é ler e escrever. O que é escrever? É pensar em aplicações do que eu li, encontrar exemplos de coisas similares, fazer conexões, é aplicar o que eu estudei, é correlacionar com outra coisa que eu sei, e é colocar para fora o que eu coloquei para dentro, a minha maneira, com a minha visão. Então, as morning pages, né, que são as páginas matinais, eu tenho um vídeo sobre morning pages, eu vou deixar no final desse vídeo e também aqui nos links de baixo. É uma prática que me ajuda muito a exercitar essa releitura do mundo à la Samira, entende? Então, isso me dá insumo para a criação de uma forma natural, porque já faz parte da minha vida, já faz parte dos meus hábitos. Eu não preciso ligar o meu cérebro só na hora que eu vou sentar para criar. Não, ele já funcionou. Eu já li, eu já vi alguma coisa, eu já investiguei alguma coisa que me chamou a atenção e eu já escrevi sobre ela. E aí, na hora de criar, eu posso consultar o meu diário e colocar ali o que eu achei interessante compartilhar, que eu sempre sinalizo no diário o que pode virar conteúdo, né? Então, é fundamental para você ser constante, você entender que vai ter que ter esse estilo de vida. Outra coisa que também é importante para você ser constante na escrita e na criação é humildade. Ser humilde não é se achar ruim sempre, né? Eu sempre digo que você não vai começar escrevendo como Helena Ferrante, como Machado de Assis, como o seu guru favorito, como seus mentores. Você vai começar escrevendo como você, entendeu? Tipo, você vai ser você no começo. E não tem como você ser você na sua melhor versão se você primeiro não for você iniciante. Então, você precisa ser muito honesto no começo para aceitar a sua versão atual e saber que ela precisa existir para você chegar na sua versão futura. E para isso é preciso humildade. Muita gente procrastina a criação de conteúdo, muita gente procrastina a escrita porque não tem a humildade de começar sendo ruim. Mas a melhor forma de começar é sendo ruim, porque você só tem como melhorar, né? É muito importante para você ser honesto sobre quem você é e sobre o que você quer e sobre o que você vai ter que passar para chegar lá, né? Então, humildade é um ponto importantíssimo. Humildade para postar o texto, mesmo que ele não esteja perfeito como você imaginou que ele estaria. Humildade para postar um vídeo no YouTube sem a qualidade que você sonhou. Ou mesmo que você não fale tão claramente quanto você gostaria. Humildade para fazer um post no Instagram, mesmo que ele não tenha nenhum comentário. Ou que as pessoas não se empolguem tanto com o que você está falando. É preciso ter humildade para cuidar do seu jardim até que as borboletas venham. O terceiro fator que é importante para se manter constante, para mim, é o compromisso com o meu progresso. O que é isso? É saber que eu preciso praticar para melhorar. Eu não vou melhorar se eu escrever hoje e eu escrever só daqui 2 meses de novo e eu vou escrever só depois de umas 3 semanas de novo. Eu só vou melhorar e só vou ter progresso de fato se eu for constante nessa atividade com muita frequência. Quer dizer que eu vou publicar tudo que eu fizer? Não. Mas eu preciso fazer para ter a melhor parte, que é a minha melhor parte no momento, para publicar. Então eu escrevo no mínimo 5 vezes por semana, uns 10 minutos por dia.
Não quer dizer que todo dia você vai fazer textos maravilhosos ou que você vai escrever muito todo dia. Cada dia, eu tava lendo o Diário de Virginia Woolf, tem dia que ela escreve 3 linhas sobre o dia dela, tem dia que ela escreve 5 páginas. Então, essa inconstância no volume faz parte do caminho, igual eu falei lá no começo. A gente tem que entender que ser constante não é ser linear ou ser crescente, é ser o possível de cada dia, né? O melhor de cada dia. Então, compromisso com o progresso é melhor do que o compromisso com o perfeito, porque o perfeito não existe e ele é só procrastinação. E a quarta coisa muito importante é você trocar o medo de lugar. Por que eu falo isso, né? Porque muita gente fala, ai, não, esquece o medo, você tem medo, não precisa de medo, joga o medo fora. Ou, ah, se tem medo, vai com medo mesmo. Não, vai com medo mesmo, meio que faz sentido. Agora, não tem uma pessoa que tem medo. Ela não tem como simplesmente desligar como se fosse um interruptor. O medo, ele existe, mas o que eu faço? Eu troco de medo. Então, eu deixo que o medo da vergonha de não ser tão boa quanto eu gostaria fique menor do que o medo de passar a minha vida sem fazer o que eu quero fazer e sem melhorar no que eu quero ser boa, seja maior. Então, eu tenho mais medo de passar minha vida sem ter feito as coisas que eu queria, mesmo que fosse num tempo e de uma forma diferente da que fosse a ideal para mim, do que o medo de não ser perfeita, porque, de novo, o perfeito não existe, existe o melhor de cada momento. E o melhor de cada momento só vai melhorar se eu conseguir ter mais medo de não fazer nada do que ter medo de fazer alguma coisa. Esses 4 pilares que eu falei aqui para vocês são muito importantes para me manterem constante na escrita, na produção de conteúdo, que para mim estão totalmente conectados, né? Uma coisa que eu vou colocar como dica bônus, digamos assim, que me ajuda muito nesse último 1 ano e meio, é ter criado um sistema de conteúdo onde eu não fico pensando em mídias separadas. Eu penso nas mídias de uma vez só. Então, tudo está conectado. E como é que é esse sistema? Primeiro, eu escrevo um texto longo sobre isso, que normalmente é na minha Morning Pages, ou no Doc, ou no Substack. E eu transformo esse texto grande, mudando o contexto e adaptando a comunicação de cada canal para esses canais, né? Claro que eu escolho um canal principal. Então, às vezes, meu canal principal vai ser o YouTube. Outras vezes, meu canal principal vai ser o Substack. Por quê? Porque eles são canais de vida longa. Então, eu te aconselho a apostar em canais de longo prazo, que não vão passar e sumir em 24 horas. Quando você cria pensando só em Instagram, o seu post não dura muito. É muito mais... E te desgasta muito, né? Eu vivi isso. É muito mais inteligente você pensar no seu conteúdo que vai durar mais, então ou newsletter ou YouTube, depois derivar pequenos conteúdos para outras mídias, porque você tirou de uma ideia rica vários fragmentos, mudando o contexto e adaptando as linguagens, do que você usar todo o seu esforço criativo para uma coisa que vai passar, não vai perdurar e não vai testemunhar sobre você, porque o nosso trabalho, o nosso conteúdo, tudo testemunha sobre nós. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se eu falei com você de uma forma que você precisava, me conta nos comentários, né? Quando você comenta no meu canal, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e me entrega para mais pessoas. Deixe o seu like, se inscreva e eu vou deixar aqui embaixo o link para a compra da minha aula Love Letter, que é uma aula de 3 horas onde eu falo tudo sobre newsletter se você tem interesse. É o melhor lugar para você aprender sobre isso. E o mês de janeiro tem um cupom de desconto, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.